Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz, da parte do Senhor Jesus. Mais uma lição da Escola Sabatina, e hoje é a lição número 10. Olha que interessante, irmão, já estamos quase terminando a lição. Um modo emocionante de se envolver. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber nova notificação. E se você gostou, dá um like. Se você não gostou da lição, também dá um dislike. Importante você estar interagindo conosco, tá bom? E conosco aqui professor Protágoras, de da Bahia. Um prazer estar com os irmãos novamente. Vamos juntos crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Professor Marcos, aí de Minas Gerais. Olá, irmãos. É muito bom estar com todos aqui novamente, que possamos avançar aí no conhecimento. Amém. E o texto aqui para nós dar início, antes do irmão Marcos fazer a oração. E então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, verso 37 a 38. Irmão Marcos, poderia fazer a oração? Oremos. Querido e amado Deus, louvamos o teu nome, porque estamos aqui mais uma vez, em tão boas circunstâncias, para estudar a tua palavra. O tema de hoje é um tema importante, vamos tratar sobre os pequenos grupos. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente e nos ajudar a alcançar um entendimento correto sobre esse assunto. Nos guie, unja nossos lábios e nossa mente. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que bênção, meus irmãos. Então, o texto falou para nós aqui que se tiver poucas pessoas para trabalhar, orar ao Senhor e Ele vai mandar trabalhadores. Irmão Protágoras. Louvado seja o nome de Deus, mais uma vez, estar com os irmãos, estudando a lição da Escola Sabatina. Irmãos, Deus criou um ser, que é o ser humano, um ser social. O pequeno grupo só mostra isso, que nós somos um ser social. E nós vamos nessa lição número 10, nós vamos fazer aqui uma recapitulação, vamos dizer assim, desde Gênesis até o Novo Testamento, sobre as histórias do pequeno grupo. Nós vamos começar a fazer ali uma cronologia, um estudo cronológico da importância do pequeno grupo na história do povo de Deus. Agora, o viés que a lição está colocando do pequeno grupo é um viés bem missionário. A Igreja Adventista, principalmente na divisão sul-americana, sempre trabalhou com viés missionário do pequeno grupo. Porém, gostaria de compartilhar com todos os irmãos que os pequenos grupos ele tem uma função muito mais do que missionário, não é? A manutenção da igreja em si, não é? Com o pequeno grupo, para mim, é muito importante. Ou seja, o que eu estou querendo dizer que o pequeno grupo ele não deveria ser só com um perfil de ser missionário, mas em si como um fim em si próprio, ou seja, você ter um formato da igreja em pequenos grupos, como já tem alguns formatos vindo do exterior para cá, o Home Church, por exemplo. Então, nós não podemos ficar no pequeno grupo só com a intenção missionária, apesar de ser muito importante a missão missionária. Um claro exemplo é o momento que nós estamos vivendo, o momento de pandemia, o momento que veio inesperado. As igrejas estão sofrendo muito, principalmente as igrejas que dependem muito ali daquele espaço físico, daquela aglomeração ali, não é? Enquanto que se a igreja tivesse trabalhado com um pequeno grupo antes, com viés não só missionário, mas com viés em si próprio, não é? A igreja talvez não estaria passando por esse problema agora, porque os irmãos estariam reunindo nos seus pequenos grupos nos lares e estaria fazendo normalmente a devolução do dízimo, ofertas, e fazendo toda a roda estaria girando, não é? Sem necessidade de ter as paredes da igreja. Então, a ideia das paredes da igreja está sendo repensada agora. Nós não sabemos que o futuro nos aguarda, mas uma coisa eu digo para vocês, muitas outras pandemias estão para vir, não é? Então, devemos repensar e ver que o pequeno grupo ele é muito importante nos últimos tempos, não só de forma missionária, mas como manutenção, manter a fé. Deus nos ajuda, irmão Alexandre. E olha, nós vamos falar, eu gostaria de que nós discutíssemos principalmente a função do pequeno grupo no tempo do fim, não é? Sim. Qual será a importância do pequeno grupo no tempo do fim? Isso aqui é o mais importante para nós hoje. Não sabemos quanto tempo temos até o decreto dominical, até a segunda vinda de Jesus, não é? Mas nós sabemos que as portas das igrejas não vão estar abertas, a igreja física, a igreja somos nós, a igreja espiritual de Cristo, e nós vamos estar reunidos no campo, nas montanhas,
às vezes até na cidade, possivelmente, mas em pequenos grupos, levantando a tocha da verdade. Amém. Bom, Marcos? É isso mesmo, irmãos. Como o irmão Protágoras disse, nós estamos próximos de eventos que acontecerão em breve e que realmente nós não teremos saída, né? Nossa única saída será estar reunidas no pequeno grupo. E seja onde for, que lugar for dessa terra. E nós precisamos, desde agora, estar nos preparando para esse momento, né? E como o irmão Protágoras muito bem citou também, essa pandemia está nos ensinando essa nova forma, né, de interação entre as pessoas, né, entre os membros da igreja, que nada mais é do que a igreja dividida em pequenas igrejas, seja nos seus lares ou em qualquer lugar. Eu gostaria de ler um texto aqui com os irmãos, está em Eclesiastes 4, 9 a 12, que é uma base assim que nós temos na Bíblia, né, para essa questão de que Deus ele vem trazendo que sempre a comunhão com outras pessoas vai ser melhor do que você sozinho, né? Essa é uma ideia divina já. Quando Deus criou o homem, né, primeiro os animais, né? Ele criou os animais, criou o seu par ali, depois veio o homem, criou o seu par e disse que ele deveria se multiplicar, né? Tudo isso para que houvesse uma comunhão ali, a igreja sendo formada, né? E aqui ó, em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz assim, ó, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também os dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. E realmente, irmãos, seguindo esse pensamento aqui, se nós pegarmos, um exemplo bem usado, né? Se nós pegarmos um palito e quebrarmos ele, é muito fácil, a gente quebra um palito muito fácil na mão. Mas se nós juntarmos, né, uma certa quantidade e tentarmos quebrar, vai ser muito mais difícil, quase que impossível, né? Então, essa é a ideia do pequeno grupo, é diminuir, mas ao mesmo tempo juntar para fortalecer. Sim. Amém. Amém. Domingo, então, pequenos grupos, uma ideia divina. Lê para nós, irmão Protágoras, Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Irmão Marcos vai ler Efésios 3, verso 8 e 9. Eu vou ler Gênesis 1, 1 e o 2 e o 26. E diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora o verso 26. Verso 26 diz assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vamos, Protágoras. Hebreus 1, verso do 1 ao 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também os mundos. Efésios 3, 8 e 9. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Eu vou ler agora João 10, versos 16 a 18. O irmão Protágoras vai ler Romanos 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Irmão Marcos, 1 Coríntios 15, 15. Então, João 10, 17 e 18 diz assim, ó. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. E ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento é recebido do meu Pai. Romanos 8, 11.
Romanos 8, capítulo 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também o vosso corpo mortais pelo seu Espírito que habita em vós. 1 Coríntios 15, 15. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. O texto da irmã Acha, o Fundamento da Educação Cristã, página 186, está aqui até na lição. O plano da salvação fez parte dos conselhos do infinito desde a eternidade. Então vamos comentar esse domingo aí, irmão Potargos. Então, Alexandre, na lição de domingo vem mostrando que a ideia de pequenos grupos não é uma ideia que surgiu na mente humana, que começa desde o Gênesis, né, como a gente já tinha falado. A gente pode dizer que a família é um pequeno grupo. É um pequeno grupo, como se fosse uma célula, né? Que o nosso corpo é formado por células. Então, a sociedade, podemos dizer que é um corpo. A humanidade como um todo, vamos dizer assim. E a família é um pequeno grupo que forma a sociedade. Então, o ser humano é um ser social. Há necessidade de estar em grupos. Sem estar em grupos, nós não aprendemos. A educação, ela vai como se fosse em grupos, não é? Então, como as tribos de índios, é como se fossem grupos, enfim. Então, Deus sempre trabalhou com grupos. E dentro desses grupos, existem os pequenos grupos. E veja que, principalmente na dispensação cristã, principalmente aqueles cristãos que viviam perseguidos, que viviam nas montanhas, longe, né, da sociedade, todos eles se reuniam em grupos. São eles valdenses, anabatistas e muitos outros grupos de cristãos que andaram perante a Idade Média. Existe muito mais grupos, não só os valdenses. Arnaldo de Brescia, se eu não me engano, o nome de um que tinha um grupo também. Tem outros, está no livro O Reino que Alvoroçou o Mundo, vários outros grupos cristãos que queriam viver o cristianismo do reino, não é? Então, veja que é uma ideia de Deus, a ideia do pequeno grupo. E essa ideia de Deus sempre deu certo no passado e vai dar certo no futuro, no término da obra. Eu creio que, como adventista do sétimo dia, nós deveríamos focar bem essa questão do pequeno grupo com o término da obra, a pregação final. Não é? Nós vamos receber a chuva serôdia, vamos dar o alto clamor do terceiro anjo, e nós vamos estar pregando a última mensagem de advertência ao mundo, como esse povo do passado fez, né? Pregou um cristianismo muito vivo. Então, eles seguiram a ordem de Deus, não é? Muitos deles sem estar cientes disso, né? Muitos deles não têm a luz que nós temos sobre a importância de pequenos grupos, mas as igrejas que eles formaram eram igrejas de pequenos grupos, não é? Veja, por exemplo, eu tenho aqui para mostrar para os irmãos o livro O Espelho dos Mártires. Mostra um pouco dos mártires cristãos ao longo de todas as eras, não é? E principalmente no século XVI houve muitos mártires. E nesse século, os anabatistas se reuniam em muitos lugares que eles acreditavam que as autoridades não iam achá-los. Então, irmãos, e a nossa igreja começou com pequenos grupos, grupo de estudo. O próprio Miller, quando pregou, despertou um interesse muito grande nas profecias. E as pessoas em suas respectivas igrejas se reuniam em grupos para estudar. Então, veja, a ideia divina, essa é a maneira com que a obra vai terminar. Pequenos grupos. Essa foi a ideia que já veio lá do Éden. Essa é a ideia que nós devemos discutir. Nós devemos pôr em prática. Não é? Não devemos só ficar no campo da discussão, devemos pôr em prática. Como seria hoje, em um tempo de pandemia como esse, uma igreja com pequenos grupos? Na verdade, existem irmãos que já se reúnem com um pequeno grupo hoje, que já têm feito suas reuniões principais com um pequeno grupo, e na pandemia não sofreram nenhum problema, porque eles estão lá firmes estudando. Agora, aquelas pessoas que dependem do prédio da igreja para se reunir, essas pessoas estão tendo dificuldade agora. Sim. Bom, Marcos? Exatamente, irmão. Como o irmão Potargos já mencionou, né, a família é o primeiro pequeno grupo, né, que nós temos. Então, se a pessoa ela já não tem o hábito, né, de ter esse relacionamento com Deus no seu lar, numa situação como essa que nós estamos passando agora, realmente as pessoas estão sofrendo, né? Às vezes as pessoas não vê a hora de retornar à igreja. Por quê? Porque a sua vida espiritual depende daquilo ali. Elas não conseguem
ter um relacionamento com Deus longe da igreja, né? Nós temos orientação bíblica de que a comunhão com os irmãos é importante, de fato é. Mas as pessoas, muitas vezes, elas estão apegadas ao formalismo, né? Não conseguem viver de uma forma diferente. E aqui na lição de domingo, veio falando, né? Veio falando aqui, ó, os pequenos grupos foram uma ideia divina, né? Foi Deus que instituiu. E fala aqui, ó, os pequenos grupos podem ter vários propósitos, mas seu objetivo principal é ganhar para Jesus pessoas perdidas. Então aqui vem tratando um pouco também do papel missionário. Eu diria que o principal papel do pequeno grupo é o fortalecimento espiritual, né? Mas isso automaticamente ela se reflete no trabalho missionário, porque as pessoas vão ver aquilo ali, vão falar alguma coisa há de diferente naquele povo, né, naquele grupo, e naturalmente vai despertar o interesse, nós teremos a oportunidade de pregar. Agora, quando nós não temos esse hábito, tudo se torna mais difícil, né? Até a parte missionária mesmo, porque as próprios cristãos ali, os próprios membros da igreja, se eles ficarem dentro da igreja, o trabalho missionário também não vai ser feito. Então, isso não é uma observação apenas para pequenos grupos, né? Porque se for dentro da igreja, com a mesma atitude que se houver dentro do pequeno grupo, não alcança pessoas da mesma forma. Então, o trabalho missionário, ele é uma consequência, seja na igreja, como instituição, né, completa ali, ou seja no pequeno grupo. E eu gostaria de ler um texto com os irmãos também, que está aqui no Beneficência Social, página 132, fala assim, ó, precisa-se agora de obreiros missionários evangelistas médicos. Não podeis dedicar anos ao vosso preparo. Logo, as portas que agora estão abertas haverão de fechar-se para sempre. Proclamai a mensagem agora. Não espereis, dando com isso oportunidade, a que o inimigo se aposse do campo que está agora ao vosso alcance. Grupos pequenos devem ir fazer o trabalho de que Cristo incumbiu aos seus discípulos. Trabalhem como evangelistas, disseminando a nossa literatura e falando da verdade às pessoas que encontrem. Orem pelos doentes, provendo-lhes as necessidades, não com drogas, mas com remédios naturais, ensinando-lhes a recuperar a saúde e evitar a doença. Aqui está falando um pouco da obra médica missionária, né? Mas a obra médica missionária não deixa de ser um pequeno grupo, porque é algo que trabalha em paralelo com a igreja, né? Da igreja formam-se pequenos grupos, inclusive os médicos missionários. E aqui a orientação é essa, para que a palavra de Deus seja pregada e ensinada, primeiramente através da saúde, né? E, de uma forma secundária, já apresentando Jesus Cristo para as pessoas. Então, que nós possamos seguir esses exemplos aí, né? De divisões de pequenos grupos. Sim. Pequeno grupo é uma benção, né? Eu tenho experiência disso, nós já estamos assim, é o 5º ano de pequeno grupo direto, né? Nosso pequeno grupo é voltado para as pessoas de fora, muitas pessoas já tomaram a decisão de se batizar através do nosso pequeno grupo, mas vai dar uma boa ênfase ao escrito do Espírito Profecia, né? E muitas pessoas de fora têm gostado também, participam, e principalmente de dentro, reforça os irmãos, né? Fortalece os irmãos. E com essa pandemia aí, a gente não sofreu desse negócio corona. Trouxe até uma ajuda para nós, né? Porque agora a gente pôde fazer os cultos, né? Regulares, né? Não estamos fazendo culto assim paralelo com a igreja, porque não tinha culto na igreja. Então, está sendo uma benção, né? E muitas pessoas novas que não poderiam estar atuando na igreja, porque às vezes a igreja é grande, não deixa a pessoa atuar, está atuando no pequeno grupo. A pessoa está passando uma lição, está se desenvolvendo, está pregando um dia de sábado. Então, para nós tem sido uma benção, né? Então, vamos lá para segunda-feira. O pequeno grupo nas escrituras. Irmão Potaga, você vai ler Lucas 6, 12 a 13. Irmão Marcos vai ler Mateus 10, 1. E eu vou ler aqui Êxodo 16, Êxodo 18, 21 a 25. Diz assim: E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza
e ponham sobre eles por maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Para que julguem entre o povo em todo o tempo, que seja todo negócio que grave, trague a ti, mas não todo. O negócio pequeno, eles o julguem sim a ti mesmo, te aliviará da carga, e ele levarão contigo. Se isso fizeres, Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1.000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Vamos, Protágoras? Lucas 6, verso 12 e verso 13. Naquele dia retirou-se para um monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, dentre eles os quais deu também o nome de apóstolos. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mundo. Marcos capítulo 3, verso 13 a 15. E subiu ao monte e chamou assim os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar. E para que tivesse o poder de curar enfermidades e expulsar os demônios. Irmãos, segunda-feira, o pequeno grupo nas Escrituras. Aqui a gente viu que Jesus escolheu 12, né? Às vezes alguns irmãos dizem assim: irmãos, mas esse grupinho aí não é panelinha? Vocês não estão fazendo panelinha? Mas se a gente for ver pelo que Jesus fez aqui, também houve uma panelinha. Mas será que é aquela panelinha que o pessoal fala pejorativa? Como que é isso, irmãos? Como que nós podemos discutir isso aí? Porque escolheu 12, né? Não teve mais pessoas abertas para outras. Sim, é verdade. É verdade. Porém, veja, irmão Alexandre, que os pequenos grupos que tem hoje, até de irmãos da verdade presente, são pequenos grupos abertos. Qualquer um que quiser ir, pode entrar lá. Então, não é uma panelinha no sentido que as pessoas falam só vai quem eles escolheram. Não, qualquer um tá aberto para todo mundo ir. Agora, óbvio que somente aqueles que se familiarizam com a mensagem, gostam da mensagem, é que vai ficar ali. É óbvio que a mensagem da verdade presente é uma mensagem maravilhosa, mas nem todo mundo gosta, mesmo aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Então, irmão Alexandre e irmão Marcos, somente aquelas pessoas que gostam da mensagem realmente vão se associar com os irmãos que são até acusados de perfeccionistas, não é? Porque quem gosta da mensagem, mesmo que não pôs em prática tudo, ela se interessa, ela gosta de ouvir, falar de vida no campo, de arrependimento, oração, jejum, busca, sabe? Então, vigílias, ela gosta. Os outros não gostam. Então, não é uma panelinha. Simplesmente aquelas pessoas que se simpatizam com a mensagem se ajuntam em um local. O próprio Deus faz isso. O próprio Deus faz uma peneira para saber quem realmente gosta. Deus deixa a igreja se encher de pessoas que não amam a mensagem, na liderança, inclusive, para, no meio naquele meio, aquelas pessoas que realmente gostam, ela vai ser atraída pela mensagem. E o universo inteiro vai saber quem gosta da mensagem e quem não gosta da mensagem. Entendeu? E aqui, a lição vem falando dos pequenos grupos nas Escrituras. Ao longo de toda a era cristã, sempre teve pequeno grupo, principalmente na época que antecedeu a conversão de Constantino no século IV. Não é? Século IV, Constantino, entre aspas, se converteu, e a igreja, então, ela passou a ser institucional. Porém, antes da igreja ser institucional, os irmãos se reuniam na casa. Inclusive, quando Paulo envia suas epístolas, você pode estar lendo a Bíblia, vocês vão ver que Paulo sempre fala um abraço, saudações para a casa de não sei quem. Ou então ele fala que eu batizei alguns da casa de não sei de quem. Basicamente, a igreja era na casa, era no lar, é a famosa home church, né? E, basicamente, esse é um modelo muito bom, muito frutífero, porque você tem um número menor de pessoas, você tem um laço muito mais forte por ter um grupo menor, não é? Você sente falta da pessoa. Se estiver faltando alguém ali, você sente falta dela naquela hora. Você pode ser até mais específicos nas orações, né? Sabendo quais problemas os irmãos estão passando. Então, o pequeno grupo ele tem todo
essas vantagens que uma igreja não tem. Não que é uma igreja física, né? Vamos dizer assim, porque o pequeno grupo em si já é uma igreja. Agora, você pode pensar assim, então não precisa de igreja? Não. Enquanto a gente tiver tempo e liberdade religiosa, podemos ter igreja. Porém, podemos até minimizar custo com prédios luxuosos, não é? Não precisamos de tudo isso. Um lugarzinho que se reúne uma vez por semana já estaria demais. E o resto, na semana, todos os cultos sendo feitos nos lares, não é? Escolhendo a casa dos irmãos. E assim, sem dúvida nenhuma, muito fruto ia dar. Veja, irmão Alexandre, que na época dos anabatistas, eles se reuniam, e às vezes, você sabia que eles se reuniam até em locais que eram considerados mal assombrados? Eles se reuniam em locais mais... Por que, na opinião de vocês, eles se reuniam em locais mal assombrados? Será que era uma seita perigosa? Que os anabatistas eram por estar reunindo nesses lugares? Ninguém ia lá, né? Ô, Potags, eu vou voltar um pouco mais na história. Os primeiros cristãos, lá de Roma, eles se reuniam nas catacumbas, né? Onde os homens não iam, tinham medo, né? Tinham medo, eles pensavam que o cemitério era coisa mal assombrada, dava azar, né? Os humanos, aquelas superstições. Os primeiros cristãos, a gente tem várias, na arqueologia, tem achado muitos relatos que eles se envolviam, faziam seus cultos nas catacumbas, né? Nos pequenos grupos. Sim, e inclusive tem relato de anabatistas que eles se reuniam nesses locais que era considerado mal assombrado para fazer o culto, porque eles sabiam que ninguém ia encontrar ali. E é engraçado, Alexandre, que até o local de culto não se repetia. Eu indico para os irmãos aí, ó, outros livros. Tem um livro Fogo na Colina de Zurique, né, da literatura Monte Sião. Tem também um livro Não Vim Trazer Paz, também é um livro muito bom da literatura Monte Sião. Mas veja, era um pequeno grupo e eles não tinham um local certo onde eles iam se reunir. Então, quando decidia, vai ser em tal lugar, um pouquinho antes, eles mandavam alguma pessoa ir na casa de cada um que participava do pequeno grupo para falar, vai ser em tal lugar. Porque eles saberiam que existia muito risco de eles serem achados, não é? Então, já teve épocas que eles se reuniam em barcos, no meio do rio. Então, o amor que eles tinham pela mensagem era tão grande, mas tão grande, que tinha sido proibido em todo o território lá de onde eles estavam, na Suíça, na região, que eles não poderiam se reunir em nenhum lugar para buscar Deus como eles queriam. Mas eles, no meio do rio, a lei não falava que não podia no meio do rio. Então, eles pegavam um barco, iam no meio do rio e faziam cultos dentro de um barco. Não é porque era o máximo que eles poderiam. Esses realmente amavam a mensagem que eles criam. Esses realmente mostram um pouco do que vai ser no futuro. Meu irmão, você que está em casa, a igreja vai terminar com pequenos grupos. Não pense você que vai ter lá a associação mandando um panfleto para você da perseguição, não. Não pense você que a associação vai mandar uma marmitinha para você, para o obreiro bíblico. Não, não vai ter isso, não. Vai ser aquelas pessoas que aprenderam, apanharam no momento de paz e aprenderam, foram educados para passar por aquele momento. Porque vai ser momentos de muitas dores, muitas aflições, mas aqueles que foram fiéis vão triunfar em nome de Jesus. Amém. Irmão Marcos? Irmãos, nós percebemos na palavra de Deus que Jesus, não só Jesus, né, como os apóstolos, né, que seguiram ali os seus passos, né, ele sempre estava pregando. Eles pregavam na sinagoga, sim, mas não era o único lugar exclusivo de pregação. Pelo contrário, na maioria das vezes nós vemos as pregações sendo feitas ao ar livre, né? Um grande exemplo é o Sermão da Montanha, aí, quando fala que Jesus ele subiu no monte, né? E ali se assentou, né? As pessoas se assentaram ali próximos, os discípulos, e aí ele começava a pregar. Nós vemos diversos exemplos de que Jesus, quando ele ia pregar, ele sempre estava no meio da natureza ali, né? Reunindo os grupos. E os apóstolos também seguiam esse exemplo, eles se reuniam nas casas, né? E eu gostaria de ler um texto aqui, que está no livro Evangelismo, página 112. Diz assim, ó: a bênção do Senhor virá sobre os membros da igreja que assim tomarem parte na obra, reunindo-se em pequenos grupos, cada dia para orarem pelo seu êxito. Desta sorte, os crentes obterão graça e a obra do Senhor progredirá.
olha só, nós falamos aqui, né, a lição veio trazendo bastante essa questão do foco evangelístico, né, de alcançar outras pessoas através do pequeno grupo. Mas esse texto, ele vem falando que as pessoas, né, os crentes, eles devem se reunir nos pequenos grupos e fala aqui que, assim, ó, a cada dia eles se reúnam para orarem pelo seu êxito, ou seja, esse texto mostra a finalidade ali, ó, do pequeno grupo, uma das finalidades que é o quê? É o crescimento espiritual próprio, né? Então essa ideia de Cristo de criar os pequenos grupos é justamente por isso, para que os cristãos possam se fortalecer. Nossa vida espiritual não deve estar exclusivamente ligada aos cultos da igreja, né? Nós temos os cultos regulares da igreja e quero dizer mais, muitas pessoas elas se alimentam espiritualmente apenas do culto da igreja, quando na verdade os cultos da igreja servem para nós levarmos uma adoração a Deus, né? Com tudo aquilo que nos preencheu durante a semana, né? Isso seja em casa, no seu primeiro pequeno grupo ali no seu lar, ou num pequeno grupo com outros irmãos. É aí que nós vamos estudando, aprendendo, e nos dias de culto nós vamos lá oferecer uma adoração a Deus. Mas muita gente acaba deixando que sua vida espiritual se baseie apenas nos cultos da igreja. E isso é um grande perigo, irmão. Esse pequeno grupo é uma benção, porque ali um ambiente informal, né, nas casas, as pessoas se abrem mais, né? Já conversa mais, pessoas tímidas, num pequeno grupo, uma roda ali, assuntos espirituais, já falam mais, então ela cresce espiritualmente do que uma igreja, principalmente uma igreja grande, onde irmãos novos, às vezes as pessoas não podem nem fazer alguma coisa, né? Porque só os mesmos estão fazendo, os mesmos estão fazendo. Então a pessoa cresce, né? E demonstra seus dons. Exatamente. E outra coisa também, irmão Alexandre, irmão Marcos, estava falando aí, eu estava lembrando, o pequeno grupo ele pode ter outros objetivos também. Uma pessoa que está fraca na fé, desanimada espiritualmente, o pequeno grupo é um dos melhor arma. Se reúne com outros irmãos para orar, para jejuar. Olha, dá muito frutos, dá muito frutos. Agora, o problema é que assim, a nossa organização, infelizmente, ela tem visto só o potencial missionário do pequeno grupo. Então, quando o grupo ele começa a extrapolar a visão missionária e começa a ter outra visão, vamos supor, social, às vezes de fortalecimento espiritual, estudo de profecias, onde estão os pequenos grupos que estudam profecias? Quando começa a ter, a igreja começa a perseguir, começa a dizer que não é bom, que não sei o quê. Então, assim, no tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos incentivar a união em pequenos grupos. Pequenos grupos, ele fortalece as pessoas. Nós vamos estar falando aqui na lição já, na lição de terça-feira, não é? Se nós vamos entrar? Sim. Isso. E eu já gostaria depois já de comentar sobre o pequenos grupos nas prisões, nos calabouços de castelos, não é? Então, vamos lá, irmão Alexandre. 1 Coríntios, eu vou ler 12, do 12 a 15, que diz assim, ó. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros sendo muitos, são só corpo assim, é Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. E o verso 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será possível do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estará o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Eu não vou ler mais, mas os irmãos podem continuar depois, lendo até o 25, vai falar que cada membro do nosso corpo tem uma utilidade, né? Tem uma utilidade. Assim, cada membro do corpo de Cristo, a igreja, também tem utilidade para o corpo da igreja organizada. Então, vamos comentar, irmãos. Terça-feira, organizados para servir, Protágoras. Então, pelo menos que eu entendo desse grupo, eu creio que ele tem uma preocupação aqui, o autor, de mostrar que o pequeno grupo ele não pode ser independente de tudo, sai por aí, não é? Porque como se fosse aí uma prevenção à dissidência, não é? Porque se você faz parte do corpo, então você tem que estar
vamos dizer assim, você tem que ser submisso ao corpo, vamos dizer assim. Basicamente é essa a ideia da lição de terça-feira. Só que eu creio que o investimento maior, às vezes a igreja fica muito preocupada com dissidência, preocupado com os irmãos sair da igreja, só que o investimento maior deveria ser na qualidade da mensagem. Se você investe na qualidade da mensagem, as pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas amam a mensagem. Se elas amam a mensagem, dificilmente elas vão se extraviar por outros ventos de doutrina. O principal problema de um pequeno grupo é ir por ventos de doutrinas contrário àquilo que Deus já nos revelou através da Bíblia e do Espírito de Profecia. São ventos de doutrina que fogem. E olha, muitas das vezes há uma confusão muito grande. Primeiro, há uma crise de identidade no nosso meio. Por quê? Porque as pessoas não conhecem o que se ensinou na história do Adventismo. O que a nossa igreja, o que sempre se ensinou. Então, como as pessoas, até pastores, não conhecem a história da nossa igreja em si, quando alguém começa a ensinar algo que já sempre foi ensinado lá atrás, ela começa a dizer que isso é dissidência. Então, às vezes, fala que isso é vento de doutrina. Não é. Às vezes, são coisas que, historicamente, a gente sempre ensinou, como vitória sobre o pecado, questão da última geração, por exemplo, não é? São coisas que sempre esteve presente na nossa história de adventista, não é? Agora, quanto à questão do corpo, né? Porque o foco da lição é dizer que o pequeno grupo, a lição de terça-feira, ele tem que estar submetido ao corpo, ele não pode questionar, ele não pode ir além. Eu quero dizer que o pequeno grupo ele deveria ser submisso àquilo que se faz de 5 em 5 anos, vamos dizer assim, na Conferência Geral, que é ali onde se vota as doutrinas. E nós cremos que ali pequenos grupos se reúnem do mundo inteiro para votar nossas doutrinas. E ali a nossa igreja convencionou as 28 crenças, não é? Agora, nem tudo que está, por exemplo, em outras publicações da igreja reflete plenamente a opinião daquilo que foi votado na Conferência Geral. Não é? Nós temos claramente doutrinas aí, aqui na divisão sul-americana, que realmente não tem esse viés. Mas as pessoas acham que é. E aí, quando um pequeno grupo começa a ensinar algo diferente, eles começam a dizer que aquilo é dissidência, e não é verdade. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o principal investimento que a igreja deveria fazer é com a mensagem da verdade. As pessoas que amam a verdade têm que ser atraídas, de maneira que elas não vão querer outra coisa, não é? Agora, se você está preocupado só em criar organização por si mesmo, traz um monte de pessoas, dá estudo bíblico mal dado, não ensina direito às pessoas, as doutrinas, chama para a igreja como se fosse um clube social. Aí a pessoa ela fica muito fraca realmente, ela pode ir por qualquer evento de doutrina, é muito fácil ela virar um dissidente, não é? Outra coisa, irmão Alexandre, antes de passar para o Marcos, eu gostaria de falar que na história, muitos dos pequenos grupos se formaram nas prisões, muitos dos irmãos foram presos em calabouços, em cavernas. Não pensa você que tinha direito a banho de sol, que tinha privada no local. Não. Eles eram presos em prisões que eles faziam a cidade deles ali dentro. Eu estava lendo um livro sobre um pequeno grupo desses, eu gostaria de indicar a todos os telespectadores. Esse livro aqui, ó, Evangelistas Acorrentados da Literatura Monte Sião. Sim, esse livro conta a história de um pequeno grupo de irmãos que moravam em uma vila. Eles foram presos, acusaram ele de um monte de coisas, mas eles não faziam isso. Diziam que eles eram ricos, milionários, falaram um monte de besteira. Prenderam eles e gostariam que eles lutassem na guerra. Mas esses irmãos, eles eram pessoas que não usavam armas, nem contra os seus piores inimigos. Então eles se recusaram, por isso foram presos no calabouço do castelo. E naquele local, era um local assim que era muito frio, era tão frio que fora caía neve e ali dentro nunca tinha visto sol aquele calabouço. Fedia fezes, porque ali os presos ali faziam as necessidades ali. Eles ficaram presos ali dias, semanas, meses. Muitos morreram, pegaram doença e morreram. Não aguentaram, não é porque ficaram no local daquele fétido, as pessoas pegam tuberculose e acabam morrendo. Mas veja que eles ficaram firmes até o fim. E depois desse tempo, eles foram condenados. Tiveram que andar do local onde eles estavam até o litoral, a pé, acorrentados. No local onde caía neve, onde passava por vilarejos, as pessoas jogavam bola de neve, chamavam ele de hereges, descalços e sofrendo todo tipo de humilhação que vocês podem imaginar. Esses realmente são os pequenos grupos de Cristo. Esse é um pequeno grupo, em torno de 100 pessoas esse pequeno grupo tinha, mas eles foram firmes até o fim. Irmãos, Amém. Como o Marcos já falou,
quem sofre em pequeno grupo sofre menos. Sofrer junto faz a gente sofrer menos. Então, Deus nos ajude. Vamos focar nesse tempo do fim, estudar como nós podemos desenvolver nossos pequenos grupos para enfrentar as tempestades que estão vindo pela frente, que não são poucas, não é? Veja que no Brasil, a verdade presente tem sido levada por pequenos grupos. Veja que MV, IAG, outros grupos, são todos pequenos grupos de pessoas que se reúnem em zonas rurais para buscar a Deus. E no Brasil, a verdade presente não tem um líder para dizer, ó, essa pessoa que está inventando um monte de coisa. Não. São vários grupos que muitos deles nasceram de forma independente um do outro, mas todos eles, a maioria, ensinando as mesmas doutrinas, porque eles se basearam na Bíblia e no Espírito de Profecia. Eles quiseram pôr em prática toda a mensagem que Deus nos deu. Então, realmente, o Espírito Santo está guiando. É uma ideia de Deus e vai ser a ideia que vai terminar a pregação da mensagem. Sim. Antes de passar para o meu Marcos, a gente tem que ver que essa terça-feira a gente tem que ter um equilíbrio, né? Claro que nós estamos envolvidos com a organização, mas doutrinariamente. Sempre tem um ancião lá no grupo, alguém da direção, para a pessoa não descambar contra a doutrina na igreja. Mas também não pode ir em outro extremo, que é ser uma mão ditatorial, né? Teve até um pastor aqui na nossa região, que ele disse assim no nosso pequeno grupo, olha, vocês podem ter um pequeno grupo, mas vocês vão estudar o livro que eu quiser. Ou seja, é uma ditadura. Ele até falou que não, vocês não podem ler o Espírito de Profecia em grupo. Tem que ler um livro, eu vou dar um livro de outro autor para vocês estudar. Olha que absurdo. A ditadura. Então, não tem independência, né? Você, irmão, vou ler o livro Desejar Todas as Nações. Não pode. Mas é da casa publicadora, da igreja. O que vai sair da doutrina aí? Não pode. Olha, então sai, um extremo, né? É outro extremo, irmão Marcos. É verdade, e isso é muito perigoso, né, irmãos? Então, nós precisamos entender o que é um grupo dissidente, porque o grupo dissidente sempre ele vai chamar para que a pessoa saia da igreja, né? Deixe de participar da igreja. Mas não é o foco, como nós estávamos dizendo aqui, realmente a verdade vem sendo pregada por muitos grupos, mas grupos que são formados por pessoas que são membros da igreja. Grupos de pessoas que estão dispostas, interessadas a estudar a palavra de Deus, né? A se aprofundar, a buscar santificação, buscar a vitória sobre o pecado. Enfim, pessoas que descobriram ali na palavra de Deus, na Bíblia, no Espírito de Profecia, o que Deus espera do seu povo. E aí, essas pessoas se reúnem para estudar e são caluniadas, né? Dizendo que estão se separando da organização, causando divisão, mas não é isso. E a própria palavra de Deus já nos alertou disso, né? Lá em Mateus fala que aqui ó, é Mateus, no próprio Sermão do Monte lá, Mateus 5,11, diz assim, ó, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha só, então, Deus já sabia que isso ia acontecer, Jesus já orientou ali, ó, por causa de mim, vão perseguir vocês e vão mentir, né? Vão inventar coisas para acusar, mas bem-aventurados são esses. Então, meus irmãos, é muito claro aqui a questão do dons, como o irmão Alexandre falou mesmo, tem que ter esse equilíbrio, né? Nós não podemos nos apartar da igreja, nunca, jamais. Mas nós precisamos sim ter o discernimento espiritual, né, e buscar alcançar o conhecimento vindo de Deus através desses pequenos grupos, né? A vida cristã não se resume apenas aos cultos da igreja. E a lição de terça também falou um pouco sobre a questão dos dons espirituais. Quando a pessoa está no pequeno grupo, ela tem muito maior oportunidade e facilidade, né, liberdade de exercer os seus dons. Muitas vezes numa igreja, porque a gente pega uma igreja aí, 50, 100 membros, 200, que seja, até se consegue trabalhar com um bom número de pessoas. Mas você vai pegar uma igreja, por exemplo, com 1000 membros. Como que você vai colocar todo mundo ali para exercer seus dons? Dificilmente consegue se aproveitar todos.
Então, quando existem os pequenos grupos, as pessoas já têm mais liberdade de utilizar os seus dons, elas criam mais vínculo ali entre elas mesmas, né? E aqui a Fé falou que os pequenos grupos proporcionam um ambiente para o exercício dos dons espirituais e podem ser o centro de evangelização de uma congregação. E aí eu gostaria de ler esse texto que está aqui no Testemunho para a Igreja, volume 7, na própria lição de terça, que diz assim, ó: a formação de pequenos grupos como base de esforço cristão foi-me apresentada por aquele que não pode errar, né? Deus que apresentou. Se há na igreja grande número de membros, convém que se organizem em pequenos grupos a fim de trabalhar não somente pelo membro da própria igreja, mas também pelos incrédulos. Se num lugar houver apenas 2 ou 3 que conheçam a verdade, organizem-se num grupo de obreiros. Mantenham indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade, animando-se mutuamente, para avançar, adquirido cada qual ânimo e força com o auxílio de outros. Então, meus irmãos, Deus usa os pequenos grupos. Isso é muito claro, né? Ele usa os pequenos grupos, como a lição disse aqui, ele habilita os membros da igreja, esses membros crescem espiritualmente, né? Eles experimentam uma comunhão maior com Deus e, naturalmente, eles vão utilizar seus dons e ser uma bênção para toda a igreja. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para quarta-feira agora, né? Os pequenos grupos no Novo Testamento. O irmão Protágoras poderia ler para nós aí Atos 16, do 11 a 15. E o irmão Marcos, Atos 12, verso 11 e o 12. Eu vou ler Atos 18, verso de 1 a 5. Diz assim, ó: depois disso partiu Paulo para Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome de Áquila, natural do porto que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. E o próximo verso aqui, verso 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus Cristo era o Senhor. Agora, o Atos 20, eu vou ler Atos 20, de 1 a 4 aqui, antes do irmão Protágoras. E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a seus discípulos e abraçou e saiu para a Macedônia. E havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E passando por ali 3 meses, e sendo-lhe por judeus, posta cilada, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia, Sópater de Bereia e dos Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Caio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tiquico e Trófimo, e, indo adiante, nos esperavam em Troade. Vai lá, Protágoras. Agora, Atos 16, 11 a 15. A Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desse distrito da Macedônia, e colônia romana. Estivemos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos porta fora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração, e sentado falávamos às mulheres ali reunidas. E certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos 2, 11 e 12? Isso. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, irmãos, vamos comentar os pequenos grupos do Novo Testamento. Tem outros textos aqui que a gente não está nem na lição, mas a gente percebe, você vai ler em Atos,
que muitos das igrejas eram nas casas, tinham pequenos grupos, tinha também embaixo de árvores, e também eles iam na sinagoga, até que falou que eles iam para debater, né, com os judeus ali. Então vamos comentar isso aí, irmão Protágoras, pequenos grupos do Novo Testamento. Olha, fica claro que a igreja começou com pequenos grupos e vai terminar com pequenos grupos também, não é? Agora, vamos entrar em detalhe como eram esses pequenos grupos ali na igreja. No primeiro século, o cristianismo cresceu vertiginosamente. Não havia... não era igual crescimento igual nós temos hoje. Não, o crescimento era vertiginoso. Foi muito rápido, não é? E não havia uma ligação, vamos dizer assim. É óbvio que havia organização, mas não era igual a gente imagina, igual hoje, a nossa igreja, por exemplo. Porque não tinha como organizar naquela época sem os meios de comunicação que nós temos, notebook, celular, as cartas demoravam para chegar. Então, basicamente, as pessoas saíam pregando, espalhando pelo mundo. Elas eram perseguidas, mas elas saíam espalhando grupos e mais grupos ao longo ali do Oriente Médio, né, do Sudeste, ali da região sul da Europa, mais ou menos, sul, sudeste, enfim, e norte da África. Veja que havia uma organização, na verdade, não podemos dizer que havia organização igual hoje, mas as pessoas simplesmente se apegavam, está escrito na palavra de Deus, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Basicamente, é só essa frase para dizer o que eles faziam. Perseveravam nas doutrinas dos apóstolos. Basicamente, eram as doutrinas ensinadas, por exemplo, no Sermão da Montanha, os sermões que Jesus falou, as parábolas que Cristo ensinou. Basicamente, essas eram a doutrina dos apóstolos. Então, não havia fiscalização. Vocês estão ensinando? Não havia aquela fiscalização rígida. Mas a perseguição, a própria perseguição em si, limpavam falsos irmãos. Isso mesmo tendo perseguição, haviam falsos irmãos, mas eram poucos comparado com o que é hoje, por exemplo. Por quê? Porque uma perseguição, quando a perseguição é forte, somente as pessoas que estão dispostas a arriscar a própria vida se reuniam com eles. Então, o cristianismo ia crescendo, mas não havia, por exemplo, um centro nervoso. Por mais que possa dizer os apóstolos são um centro nervoso, mas eles mesmos estavam espalhados pregando pelo mundo, eles não tinham tempo de ficar sentados discutindo doutrina. Na verdade, havia poucas vezes eles se reuniram para discutir doutrinas. Às vezes a gente pensa que eles eram teólogos no sentido estrito da palavra, mas eles não eram teólogos, eles eram pescadores, eles eram carpinteiros, eram pessoas simples. Basicamente, a vida deles era pregar uma mensagem que eles viviam e eles gostariam que as pessoas vivessem. Então, não havia os teólogos como tem hoje, né? Todo vestido, todo pomposo, né? Se forma, coloca uma beca, coloca um chapéu. Não havia isso. Basicamente, era um cristianismo prático, era um cristianismo de ir a todo mundo pregar, mas pregar uma mensagem que transforma, uma mensagem que toca na alma. Basicamente era esse o pequeno grupo ali no primeiro século, ou pelo menos nos primeiros 3 séculos da história do cristianismo. Então, irmão Alexandre e irmão Marcos, a nossa igreja ela vai terminar a obra dessa maneira. Eu digo para vocês que possivelmente, como os irmãos da verdade presente, não vai haver uma liderança, um centro nervoso, dizer assim, esse é o grupo que manda todos os outros. Mas o que vai unir esses grupos é a verdade. Ou seja, a verdade nos une. Eu creio em uma coisa, você crê nessa mesma coisa, o meu Marcos crê na mesma coisa. Nós estamos aqui unidos fazendo essa lição da Escola Sabatina, porque nós cremos na mesma mensagem. Se nós não crêssemos na mesma mensagem, nós não estaremos juntos aqui. Então, o que vai unir a verdade dos pequenos grupos nos últimos dias vai ser a verdade. Não vai ter um centro de comando mandando todo mundo, você para de falar aquilo, você para de mandar falar. Não vai haver. Não, do contrário, a verdade em si. E o que vai limpar o pequeno grupo dos falsos irmãos vai ser a perseguição extrema que vai vir sobre nós. Então, aí vai impedir com que os falsos irmãos se associem a nós. E a obra vai terminar de maneira assim, Deus guiando de baixo para cima. Irmãos leigos para os irmãos menos leigos, né? Vamos dizer assim. Sim. E não vai ter... Vai ser organizado. Vai ser organizado dessa maneira. Não uma organização morta com CNPJ, igual a gente pensa. Sim, e é uma benção, a perseguição é uma benção, porque, bem que você falou aí, espanta aqueles irmãos que estão, assim, com outras intenções, né? Então, a perseguição vai ser uma benção nos últimos dias,
porque vai limpar muitas coisas que a gente não percebe, né? Um irmão, outro, ninguém pode julgar a intenção do coração de cada um, mas a perseguição vai fazer essa sacudidura, né? E aí a chuva serôdia, através do Espírito Santo, vai unir os irmãos no mundo inteiro com a sua mensagem, dando o alto clamor. Olha que bênção. Irmão Marcos. Na verdade, irmãos, a perseguição, ela sempre é uma bênção, se a gente for ver. Porque, assim, ela causa problemas para o cristão, a primeiro princípio. Mas ela sempre revela quem as pessoas são. Ela sempre faz com que as pessoas tomem seu lado, né? Muitas vezes, as pessoas podem estar ali juntas, né? Aparentemente, sendo do mesmo grupo, crendo na mesma coisa. Mas quando vem a perseguição, aí é que ela se define, né? Ela mostra quem ela é realmente, quem ela é verdadeiramente. Então, a perseguição acaba sempre sendo uma bênção. Ela não deveria ser assim, né? Porque ela traz problemas. Mas ela é uma bênção no sentido de que revela quem são os verdadeiros cristãos. Então, nós devemos sempre estar preparados para perseguições, né? O próprio nosso Mestre Jesus Cristo nos alertou disso. Aqui na lição de quarta, veio falando algo muito interessante. Falou assim, ó, que o ministério que Jesus semeou, a semente do Evangelho, e preparou as multidões para aceitar a pregação dos discípulos, após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes sobre os discípulos em oração. Um dos fatores que contribuíram para o crescimento da igreja no Novo Testamento foi justamente o quê? A sua estrutura organizacional de pequenos grupos, né? Então ali a gente via, cada pequeno grupo fazia com que mais gente fosse se aproximando. Quando Jesus mesmo, ele curava, né, as pessoas, alguns queriam ir com ele, seguir ele. E o que ele falava? Não, fica aí na sua cidade porque você vai testemunhar agora. Ou seja, ali ia se formar um novo pequeno grupo, através do testemunho pessoal da pessoa ali, da transformação da pessoa, ia se formar um novo pequeno grupo, né, de crentes naquele lugar. Então, Jesus sempre trabalhou dessa forma, deixando um pequeno grupo. Nós vemos nós vemos vários exemplos de Paulo em todo lugar que ele passava, ele deixava uma igreja ali, né, um pequeno grupo montado. Então, são grandes exemplos para nós. E aqui fala assim, ó, os cristãos do Novo Testamento se reuniram regularmente em casas. Os lares cristãos tornaram-se centros de influência e o coração do ministério de pequenos grupos, né? Então, os lares eram o coração do ministério. Tem um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, página 145, diz assim, ó, falando lá de Paulo. O apóstolo Paulo, ele sentia-se responsável em grande medida pelo bem-estar espiritual do que se convertiam por seu trabalho. Seu desejo era que crescem no conhecimento do único verdadeiro Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Não raro, em seu ministério, reunia-se com pequenos grupos de homens e mulheres que amavam a Jesus. Então, como foi dito aí, né, agora há pouco, o que era em comum entre eles era o quê? O amor a Jesus, né, a vontade de obedecer. Inclinando-se com eles em oração, pedindo a Deus para lhes ensinar como se manter em íntima comunhão com ele. Muitas vezes, tomava conselho com eles sobre os melhores métodos de dar a outros a luz da verdade do Evangelho. Muitas vezes, quando separados daqueles por quem assim havia trabalhado, suplicava a Deus para que os guardasse do mal e os ajudasse a se manterem como missionários ativos e fervorosos. Olha só que maravilha. Então, Paulo ali, a exemplo de Jesus Cristo, ele formava as igrejas, né? Tinha aquela comunhão, e aquilo não ficava só ali. Era uma coisa muito forte, tinha uma ligação muito forte. Paulo, às vezes, estava num lado oposto lá, completamente longe daquele grupo que ele formava, mas ele se preocupava, ele mandava cartas, né? Perguntando como estava, queria saber o andamento. Então, essa é a função do pequeno grupo, é criar esse vínculo, esse laço, né? É ali que se formam verdadeiros irmãos, né? Muitas vezes em igrejas com muitos membros, muito grandes, acaba se perdendo isso. Porque existem certos tipos de panelas, mas quando existem os pequenos grupos, o laço, a união é muito forte. Então, esse também
é uma forma que Deus utilizou, né, para fazer com que os irmãos tivessem mais comunhão, cada vez mais comunhão uns com os outros, se preocupando uns com os outros. Amém. Essa é a função do pequeno grupo, né? Quinta-feira, a dinâmica dos pequenos grupos, essa dinâmica aí. Irmão Potágua, se lê Atos, capítulo 12, verso 12. O irmão Marco vai ler Atos, capítulo 27, 17 a 19. E eu vou ler Atos 4, 31. Atos 4, capítulo 4, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 12, verso 12 também. Diz assim: depois de assim refletir, foi à casa de Maria, mãe de João, que tem por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Atos 20, 17 a 19. Diz assim: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar o ancião da igreja, os anciões da igreja, né? E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Eu vou ler Mateus 9, 37 a 38, diz assim, ó. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, como que pode funcionar essa dinâmica dos pequenos grupos, irmãos? Olha, o pequeno grupo, irmão Alexandre, ele, como diz assim, ele fomenta, vamos dizer assim, ele fortalece a relação entre os irmãos. E um irmão que está com medo, às vezes, de sofrer alguma perseguição, que sabe que vai vir uma situação não muito boa pela frente, às vezes perde o emprego por causa da fé, às vezes passa por dificuldade por causa da fé, ele, no pequeno grupo, ele se fortalece. Os primeiros cristãos passavam por muitas dificuldades, muitos ficavam pobres quando se convertiam, outros perdiam tudo mesmo, outros perdiam a família, perdiam a esposa. Então, pequeno grupo era a maneira que eles tinham de fortalecer uns aos outros para passar por que estavam passando. E não era coisa fácil, não. Imagine você ser jogado na arena com os leões, para os leões te comerem. Imagine você ser crucificado vivo ou ser degolado. Então, muitas das vezes, grupos de cristãos eram levados e, através até da música que um cantava para fortalecer o outro, isso fazia com que os irmãos ganhassem força naquela unidade. Isso fazia com que outras pessoas que estavam assistindo também se fortalecessem. Eu me lembro de um pequeno grupo que aconteceu no século XVI, onde irmãs de fé se reuniam, né? Essa história está no livro Incendiados por Cristo. E nesse grupo, alguém denunciou e foram presas as irmãs que se reuniam nesse grupo. E elas foram levadas para ser queimadas em praça pública. E na sua boca, a boca de cada uma daquelas irmãs, colocaram uma presilha feita de ferro para que elas não falassem nada, não é? E aí essa presilha que eles amarraram a boca dessas irmãs, deixaram as roupas dela toda manchada de sangue. E, inclusive, uma dessas irmãs, seus filhos foram ver ela ser assassinada. Eram crianças. Chegaram até a desmaiar porque não aguentaram ver. Quando uma das crianças acordaram, foram na cinza da mãe, ver o que tinha ali, e achou só a presilha, porque o corpo inteiro tinha sido queimado. E ela viu, ele pôde ver, então, que a mãe foi fiel até o fim. Então, irmão, que história triste é essa, mas história de fidelidade, história de fortaleza. Irmão, o cristianismo não serve para mais nada a não ser para isso, de dar realmente um sentido para a vida, a tal ponto que você é capaz de perder tudo pela mensagem que você crê. Basicamente é isso o cristianismo, dar sentido para a vida. E, então, todos esses grupos fortaleciam uns aos outros. Tanto é que, em alguns locais, os perseguidores sabiam que eles estavam fortalecidos por estar unidos em grupos, que separavam cada um, colocavam cada um em uma cela diferente, porque saberiam que eles estando sozinhos, eles seriam mais fracos. Então, nesses últimos tempos, o povo de Deus vai usar a dinâmica do pequeno grupo para fortalecer uns aos outros e para terminar a pregação da obra. São irmãos que serão espalhados pelo mundo, deram a própria vida por essa mensagem que eles creem. E assim o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar em grande glória. Amém. Irmão Marcos?
Irmãos, tem um texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, mas antes de ler esse texto, eu gostaria de falar uma coisa. Aqui onde a gente estava lendo aqui em Atos, veja bem, quem que são os perseguidores muitas vezes? Porque, Atos 20, quando a gente lê o verso 17 que eu li, fala assim, que Paulo mandou chamar os anciãos da igreja, né? Seriam líderes ali na igreja. Aí, se a gente for discorrendo aqui, quando chega lá no Atos 20, 28, fala assim que também estavam presentes os bispos, né? Que também representam liderança da igreja. E aí, no verso 29, fala assim, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho. Então, olha só, aqui está uma referência clara à liderança que muitas vezes perseguia os cristãos sinceros e verdadeiros ali. Então, muitas vezes, quando acontece esse tipo de perseguição aos pequenos grupos, vem muitas vezes por parte da liderança. Então, nós devemos ter muito cuidado, porque não é só porque uma pessoa é líder na igreja que ela tem autoridade para falar o que o irmão deve ou não deve fazer, né? Jamais, ainda mais quando o intuito da reunião é justamente buscar, né, estudar a palavra de Deus, Bíblia, Espírito de Profecia, ali está crescendo. Então, nós devemos nos posicionar com relação a isso, né? E aqui nós já temos o alerta, né, que aconteceria isso. Muitos viriam ali, porque quando fala aqui fala aqui, entrarão no meio de lobos cruéis que não pouparão o rebanho, aqui não está se referindo a pessoas de fora. Não. Lobos cruéis era quem? É justamente líderes, né? Pessoas que iam estar aparentemente como cristão, mas iria estar combatendo a mensagem, né? Porque você querer proibir alguém de estudar a palavra de Deus, você está combatendo a mensagem de Deus. Você não quer que essa mensagem avance, né? Agora, o texto que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, mais uma vez falando da questão da pregação, porque tem muita gente que baseia a sua vida espiritual inteiramente ali nos cultos da igreja. Agora, olha só a orientação que está aqui em Beneficência Social, página 94, está no capítulo 11. Diz assim, meus irmãos de ministério, não penseis que o único trabalho que podeis fazer, a única maneira por que podereis operar em benefício de almas, seja fazer discursos. Olha só. A melhor obra que podeis fazer é ensinar, é educar. Onde quer que se vos depare uma oportunidade de assim fazer, sentai-vos com alguma família e deixai que vos façam perguntas. Respondei-lhes, então, pacientemente, humildemente. Continuai esta obra juntamente com vossos esforços em público. Pregai menos e estudai mais, mediante estudos bíblicos e orações feitas nas famílias e pequenos grupos. Olha só. Então, aqui está comparando uma outra forma de pequeno grupo também, os próprios estudos bíblicos que a gente vai dar, né? Fala que é a forma mais eficaz, ela vale muito mais do que sermões pregados na igreja, né? Porque muitas vezes o sermão pregado na igreja não vai alcançar a algumas pessoas. Só que se nós estamos ali, num ambiente mais íntimo, de certa forma ali, né? Com as famílias, e elas podem interagir, né? Porque isso é importante também. Eu entendo que quando Jesus ele pregava, seja nas árvores, né, nos rios, nos montes, eu acredito que tinha interação. As pessoas podiam perguntar, indagar a Jesus. Agora, muitas vezes, num sermão, por exemplo, não tem essa interlocução aí, né? Não tem relação de uma pessoa perguntar, o outro responder. Pelo contrário, é uma pessoa falando. Agora, sim, quando tem o pequeno grupo, não. As pessoas vão, colocam suas ideias, suas opiniões, suas perguntas, e aí é debatido o assunto no geral. Então, isso é uma forma muito eficaz para que o evangelho cresça. Sim. Eu vou terminar aqui na sexta-feira, irmãos, com um texto que o meu Marcos leu, está na própria lição, no comentário da lição, é o último texto do comentário.
E aí eu vou descer mais para baixo, está no Senhor Vem, Maranata, Senhor Vem, Meditação Matinal de 1977, página 36. E aí os irmãos podem comentar. Convém que se organizem em pequeno grupo, a fim de trabalhar não somente pelos membros da própria igreja, ó, pode fazer um grupo para a própria igreja, mas também pelos incrédulos, ou seja, um grupo misto, né? Se no lugar houver apenas 2 ou 3 que conhecem a verdade, organize-se no grupo de obreiros, olha lá, já pode se organizar na casa, mantenha indissolúvel o seu laço de união, apegando-se uns aos outros com amor e unidade. Olha que bem, Simão. E sozinho no local é ruim, né? Animando-se mutuamente para avançar, adquirindo cada ânimo e força do auxílio dos outros. Manifestem eles paciência e longanimidade cristã, não proferindo palavras precipitadas, mas empregando o talento da palavra para edificar-se uns aos outros, na mais santa fé. Trabalhem com amor cristão pelos que se acham fora do redil. Ao trabalharem e orarem em nome de Cristo, seu número aumentará. Então, irmãos, isso aqui é até uma dica para quem vai para o campo. Não ir sozinho. Ah, mas não tem presença adventista, só vai você sozinho. Bom ir com pelo menos 2 famílias. Porque aí você faz um grupo lá e esse grupo pode crescer, né? Grupos, irmãos, pessoa 2 famílias num local onde tem presença adventista, olha que benção. E aí ele forma um pequeno grupo e vai aumentando. Olha, irmão Potaros, que benção, né? Pode comentar. Verdade, irmão Alexandre, exatamente isso daí. Então, ela fala assim que não é só para trabalhar pelos membros da igreja, porque o grupo, os pequenos grupos, na época dela, se trabalhava muito já os irmãos da igreja. Agora, hoje, já está meio o inverso. Hoje, se fala pequeno grupo, só se fala na questão missionária. É certo que é um potencial missionário grande, mas principalmente um fim em si mesmo, né? Fortalecimento dos irmãos, estudo de profecias, preparo educacional. Inclusive, a igreja aqui no Brasil tinha até uma ideia de fazer das classes da escola sabatina como unidade de missão. Ou seja, como se as classes da escola sabatina fossem um pequeno grupo. Qual que era a ideia? Cada classe da escola sabatina se tornasse um pequeno grupo que reunisse na semana, fizesse trabalho missionário. E, inclusive, você conhece o irmão Becepaldo? Ele costumava até no sábado, todo mundo que era da classe dele almoçava no mesmo lugar. Escolhia a casa de um irmão, ia junto almoçar na casa daquela casa. Então, era realmente uma unidade de escola sabatina, era uma unidade que trabalhava firmemente mesmo, é um pequeno grupo verdadeiro. Então, essa é uma ideia boa. Porque imagine se cada classe de escola sabatina tivesse trabalhado de uma maneira assim, para fortalecer os irmãos, com culto nos lares na semana. Hoje, numa época de pandemia, igual nós estamos vivendo, não haveria necessidade de estar passando essa crise que a igreja está passando. Porque os pequenos, as classes da escola sabatina continuariam trabalhando nos lares e continuaria se reunindo no sábado e estaria, vamos dizer assim, a engrenagem estaria rodando da mesma maneira. Então, eu creio que nós vamos aprender muito com essa situação que nós estamos vivendo. E eu digo para você que a obra de Deus vai terminar dessa maneira. Eu faço um apelo aos irmãos. Se você está fraco espiritualmente, se une um pequeno grupo, alguns irmãos, faça vigílias, faça madrugada de oração, estuda as profecias, peça a Deus reavivamento, peça a Deus no seu pequeno grupo. Inclusive, a própria família é um pequeno grupo. Se reúne com o grupo da família, não é? Porque nós vivemos em tempos que são desafiadores. E essas coisas vão piorar. De hoje para frente, os desafios da nossa fé cristã só vão aumentar. E o pequeno grupo ela vai ter o mesmo papel que esteve no passado. O pequeno grupo vai ter esse mesmo papel, que é fortalecer os irmãos, encorajar os irmãos. E, principalmente, que cada um ali, até o mais fraco daquele irmão, entenda a mensagem. Porque quando está em um pequeno grupo, fica muito mais fácil entender a mensagem. Então, Sim. Que Deus nos ajude. Esse é Deus apelo a todos os irmãos que estão em casa, que nós possamos se reunir, se preparar nossos pequenos grupos para os desafios que vêm pela frente. Marcos? Bom, irmãos, eu para encerrar aqui, eu gostaria de citar umas orientações básicas que a lição veio trazendo aqui na sexta-feira. Ele vem contando aqui, né, de uma experiência de uma pequena igreja ali na Europa, né, enfim. Mas eu gostaria de terminar falando justamente das dicas, né, da orientação ali com relação ao pequeno grupo, que é o quê? Primeiramente, fazer os seus lares centro evangelísticos, né? Então nós somos exortados a
pegar os nossos lares e abrir para que aconteçam esses pequenos grupos, né? Muitas vezes deve partir de nós isso daí. E aí fala que, quando tivermos o pequeno grupo, ali, cada irmão, cada membro do pequeno grupo vai ter a possibilidade de exercitar os seus dons, né? Como nós já falamos. E aí, depois, automaticamente, o que vem? No pequeno grupo deve acontecer também ministérios de oração e hospitalidade, né? Então, vai focar ali, né? Oração, muita oração ali no pequeno grupo, hospitalidade também, porque você vai estar trabalhando também essa questão das pessoas virem até você. O pequeno grupo não precisa ser num local fixo, pode ser itinerante, né? Cada vez na casa de um dos membros, isso é o ideal, né? Até mesmo para não sobrecarregar uma pessoa só. E aí, o próximo passo, né, que acarreta é a amizade, né? A amizade ali, o fortalecimento entre os irmãos, não só entre eles, mas com a comunidade também, porque aquilo ali vai ser aberto a todos. Então, todos que quiserem vão poder vir, e às vezes a gente pode chamar alguma pessoa que nem é adventista, por exemplo, para estar ali participando, estudando, e a pessoa vai gostando, né? Vai aprendendo, e isso é um passo importante. Automaticamente, com isso tudo, nós vamos tendo atos de bondade, né? E isso é bom para a nossa vida espiritual. E podemos chegar até a estudos bíblicos, pessoas buscando aprender mais das doutrinas, né? Da Bíblia, do Espírito de Profecia, enfim. Então, tudo é uma cadeia, né? É uma corrente ali, são vários elos. Então, que nós possamos realmente nos dedicar, nos empenhar em formarmos pequenos grupos, porque quanto mais pequenos grupos existirem, mais vai ser prático e eficiente o avanço da obra da pregação final do Evangelho. Amém. Glória a Deus, irmão. Então, que Deus abençoe a cada um. Se os irmãos gostaram dessa mensagem, compartilhe com os irmãos. Se inscreva no canal, comenta aqui o que os irmãos estão achando, tá bom? É muito interessante os irmãos comentarem, dando dica para nós, compartilhar suas ideias, tá bom? Que Deus abençoe a cada um. Aqueles que puderem, vamos fechar os olhos para orar? Senhor Deus, maravilhoso Pai, graça te damos pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque até aqui tem nos ajudado. Obrigado a Deus, porque o Senhor sempre tem nos ajudado, dando sabedoria para guiar o teu povo nos caminhos do Senhor. Senhor, meu Deus, perdoa nossa iniquidade e ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais se envolvermos num pequeno grupo, porque logo mais, Deus, nós vamos estar em pequenos grupos, Deus. Dai força para os irmãos, abençoe os pequenos grupos, que sejam pontos de luz no mundo inteiro, Deus, para ganhar almas para o Senhor e fortalecer os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.